Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é batizado? Sabe o significado desse ato ou dessa cerimônia? Você vê alguma relevância nesse procedimento, batismo ou batizado? O programa Além dos Fatos começa agora com uma reflexão importante a respeito do que a Bíblia diz sobre este tema. Estamos juntos, graças a Deus, mais uma vez, é para valer, está no ar Além dos Fatos. É sempre bom, sempre muito agradável ter a sua companhia. Muito obrigado porque você nos permite entrarmos em sua casa, estarmos aí na sua companhia. Você que está em casa ou você que está em qualquer outro lugar, talvez agora no seu ambiente de trabalho ou no hospital, num presídio, numa creche, num asilo ou quem sabe está em algum outro lugar por aí, onde quer que seja, muito obrigado mesmo por sua companhia. Tanto você que acompanha Além dos Fatos aqui do Brasil, como você também que está em alguma outra parte do mundo. Estamos juntos, graças a Deus. É a Novo Tempo abrindo suas asas e voando cada vez mais longe e mais alto para alcançar você com a palavra do Senhor. E por falar na palavra do Senhor, eu quero lhe mostrar a revista Verdades para o Tempo do Fim. Esta revista foi preparada pela Escola Bíblica da Rede Novo Tempo de Comunicação com o propósito de orientar você nos caminhos de Deus, para que você tenha uma compreensão melhor da Santa Bíblia. É um presente. Se você solicitar, nós vamos lhe enviar pelo correio, vai chegar aí na sua casa em algumas semanas e você não vai pagar absolutamente nada, tá bom? É só entrar no blog do nosso programa, conforme você vê aí na sua tela, preenche um cadastrozinho pequeno e aí nós temos sua informação necessária para lhe enviarmos a revista. Ou então, se você preferir usar o telefone, é só ligar nosso DDD 12 21 27 31 21, ligando sempre em horário comercial. Peça a revista, a gente lhe manda, você estuda a Bíblia, eu tenho certeza que será a luz de Deus nos seus caminhos. Tenho abraços, como sempre, quero abraçar com carinho a Liliane, de Itarema, no Ceará. Um abraço também para Simone Silva Lima, de Caruatá, no Maranhão. E ainda para Jeane Santos Vieira, que é do estado de Sergipe, não sei que é a cidade dela, mas é de Sergipe. Um abraço para você, Jeane, e um abraço também para Anne e o Vaneilson, de Flores, em Pernambuco. Os abraços hoje todos foram para o Nordeste. Ô, gente, um grande abraço. Deus abençoe vocês todos, queridos amigos nordestinos, e você que também está no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste ou na região Norte, em todo o nosso querido Brasil. Interaja sempre conosco através das nossas redes sociais, tanto pelo Facebook, como também através do Instagram. E se você deseja rever alguns dos nossos programas, é só você entrar em nosso canal no YouTube, porque todos os programas são colocados ali à sua disposição. E quanto a esse assunto de batismo? Você já é batizado? Você vê significado, vê importância no batismo? O que as pessoas pensam a esse respeito? Para você, qual é o significado do batismo? Eu acho que, dependendo da pessoa, acho que é importante, porque traz uma segurança para ela, um conforto. Então, acho que, dependendo da pessoa, acho que faz bem, sim. Nascer de novo, né, o que significa? É quando você decide, opa, minha vida agora vai pertencer a Deus, e aí você muda totalmente a sua vida. Você já foi batizado? Você acredita no batismo? Então, já fui batizado. Então, acho que é assim, uma forma de purificação, né, da pessoa. É assim mesmo. Uns têm uma compreensão um pouco mais profunda porque tiveram a oportunidade de serem informados e de se informarem a respeito do tema, mas outros acabam que não tendo essa oportunidade, não é? E geralmente aqueles que estudam e que compreendem veem o significado, veem a importância, por isso valorizam, mas aqueles que não têm essa compreensão, eles seguem aí tendo pensamento de que o batismo realmente não tem relevância. Mas o que diz a Bíblia a esse respeito? Vamos abrir a palavra, só que antes a gente ora, não é? Como sempre fazemos aqui, eu quero orar com você pedindo a orientação do Senhor. Ó Deus e Pai,
Por tua graça, Senhor, te peço que tu abençoes a mim e todos que participam comigo dessa prece, desse momento de estudo, para que nós entendamos a mensagem, Senhor, que tu tens para nós. Te peço com gratidão em Jesus. Amém. Quero convidar você, então, para a gente já ir à Santa Bíblia, Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 3. Mateus, o primeiro dos evangelhos, não é? Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13. Mateus 3, 13. O texto está narrando o momento singular, especial do batismo do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus também foi batizado, apesar de que não precisava. De acordo com a Bíblia, o batismo é uma demonstração de arrependimento, de reconhecimento do pecado. É um pedido de perdão a Deus e, ao mesmo tempo, um pacto, uma aliança que a gente faz com Deus, revelando o nosso propósito de vivermos uma nova vida. Por isso que Jesus não precisava ser batizado, porque Jesus não tinha pecado algum. Mas o Senhor foi batizado para nos dar o exemplo. Olha só o que está escrito. Como eu disse, Mateus 3, a partir do verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. João Batista estava batizando no Rio Jordão. E Jesus, diz o texto que nós lemos, sai da Galiléia, onde vivia com seus pais, e vai até a Judéia e vai até a região do Jordão, onde ele pretende ser batizado por João Batista. Só que quando ambos se encontram, João vê Jesus e diz: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Como que dizendo assim: eu é que sou um pecador, eu é que careço da necessidade do batismo, e ninguém melhor para me batizar do que o Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor não tem cometido pecado nenhum. Então, como pode eu lhe batizar? Como que dizendo assim: eu não sou digno, de forma nenhuma eu não sou digno de lhe batizar. É assim mesmo, quanto mais nós estamos próximos do Senhor, mais nós reconhecemos nossa pecaminosidade, porque a nossa impureza fica contrastada com a pureza do Senhor. Lembre-se disso, quanto mais o homem está perto de Deus, mais ele reconhece sua indignidade, sua impureza, mais ele percebe o seu próprio pecado. E foi isso que João disse: eu não sou digno, Senhor, de lhe batizar. Mas o Senhor Jesus Cristo respondeu então para João e disse: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Como que dissesse assim: João, tranquilo, João, permita, eu gostaria que você me batizasse sim. Por enquanto é assim, vamos fazer assim, para que se cumpra toda a justiça, para que se cumpra inclusive a profecia. Se você verificar lá em Daniel capítulo 9, verso 25, a profecia das 70 semanas, Jesus estava sendo batizado exatamente no momento que estava sendo assinalado pela profecia. Então Jesus diz assim: deixa para que se cumpra a justiça, deixa para que a palavra se cumpra, deixa para que o exemplo seja dado, para que todo homem que for alcançado pela graça de Deus possa ser inspirado no meu exemplo e também seja batizado. E aí a Bíblia diz que João admitiu e Jesus foi batizado, e assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram, o Espírito de Deus em forma de pomba desceu sobre ele, e uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério público, da sua vida pública. Esse momento singular, quando Jesus, ele sai da Galiléia, sai da casa dos seus pais, vem para o Jordão para ser batizado por João, e a partir daí Jesus está assumindo que ele de fato não é um homem comum, ele é o próprio Filho de Deus que vem para ser o Salvador da humanidade.
O batismo de Jesus marca exatamente o início do seu ministério, da sua vida pública. E é lindo, não é? Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce sobre ele em forma de pomba, e ouve-se uma voz do céu, a voz do Pai, que diz assim: este é meu Filho amado, este é meu Filho querido, meu Filho precioso, em quem, diz o Senhor, eu me comprazo. Significa em quem tenho prazer, em quem me alegro, este Filho que está fazendo a minha vontade. Acredite, assim também acontece conosco. Quando nós somos batizados, nós estamos declarando para todos, inclusive para o próprio Deus, para o céu, de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. É claro, precisamos entender, não podemos fazer confusão. No caso de Jesus, quando o Pai declara: este é meu Filho amado, nós entendemos que essa é uma declaração da divindade de Cristo. Com relação a nós, quando eu disse que quando nós somos batizados, também nós estamos assumindo que somos filhos de Deus, no sentido assim de que não só o Senhor nos criou, mas também de que agora nós estamos aceitando a salvação que o Senhor nos oferece. Quando você é batizado, você se torna verdadeiramente filho de Deus, porque você revela para o mundo e para o próprio Deus que você não só nasceu da carne, não só experimentou o nascimento natural, mas você também nasceu do Espírito. Você é uma pessoa agora convertida, uma pessoa na qual habita o Espírito Santo e que você quer andar com Deus. E acredite, assim como o Senhor diz: meu Filho amado em quem me comprazo, o Senhor também tem prazer na minha vida, quando nós decidimos de todo o nosso coração, com toda sinceridade, andarmos nos caminhos do Senhor. Esse momento do batismo do Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, foi um momento muito lindo. O batismo é uma confissão pública, uma declaração pública do pecador, de que ele aceita o perdão de Deus, de que ele recebe com sinceridade a graça do Senhor que lhe é oferecida. O batismo é também uma demonstração de que nós precisamos, desejamos e buscamos a bênção de Deus, o poder de Deus, para que nós tenhamos no Senhor uma nova vida. Não uma vida de pecaminosidade, mas uma vida de santidade. Quando você é batizado, você torna-se um discípulo de Cristo. Detalhe, muito mais do que membro da igreja. É verdade que o batismo também é a porta de entrada na igreja do Senhor, ok? Mas, mais do que isso, o batismo é, sobretudo, uma demonstração da sua união com Cristo. Muito mais do que membro de uma igreja. Quando você é batizado, você se torna um discípulo do Senhor Jesus Cristo. A essência da vida cristã não é ser membro da igreja, mas é seguir a Cristo e ser discípulo de Cristo. O ser membro da igreja faz parte da vida cristã, mas lembre-se disso, a essência da vida cristã é o relacionamento com o Senhor Jesus, é andar com Ele pela fé. Normalmente as pessoas perguntam assim: quando deve se batizar? E eu costumo orientar que é importante você se batizar depois, evidentemente, que você sentiu o chamado de Deus, que você compreendeu esse chamado de Deus na sua vida e também quando você, naturalmente, aceita o chamado. Aceita o Evangelho, as boas novas de salvação. A gente precisa evitar alguns extremos. E eu diria para você que 2 extremos muito comuns em relação a esse tema são: a pessoa que no primeiro dia que vai à igreja já quer se batizar. Ela muitas vezes nem compreende o significado do batismo e não entende esse chamado que Deus está fazendo para ela, mas por impulso assim já quer logo se batizar. É preciso ter um pouco de cautela. É claro que Deus deseja que nós aceitemos o batismo e peçamos o batismo, mas Deus deseja que isso seja feito de forma assim racional, consciente. Então, um extremo é você já querer se batizar no primeiro dia que vai à igreja sem nem compreender direito o que significa isso. Mas o outro extremo, que tem se tornado muito comum, é a pessoa, ela passa a frequentar a igreja, estudar a Bíblia, mas aí ela vai sempre adiando, vai sempre postergando o batismo. Aquele pensamento assim: não, eu não estou preparado ainda, eu preciso estudar mais, preciso compreender mais. Deixa eu lhe dizer uma coisa: preparar-se para o céu, preparar-se para a eternidade,
é uma experiência diária. É uma experiência de toda uma vida. E quanto à questão do conhecimento também bíblico, conhecimento da vontade de Deus para a gente, nós devemos buscá-lo todos os dias. Então, a gente não deve ficar pensando, eu não estou preparado ainda, eu não tenho conhecimento suficiente ainda. Se você já tem compreensão do que significa o batismo, do chamado de Deus para a sua vida, se você já estudou algumas doutrinas distintivas das Escrituras, esclarecedoras, então você já tem uma base e você sente o chamado de Deus, não há por que você postergar o batismo. Cuidado para você não pensar que o batismo é uma espécie de certificado de impecabilidade, de infalibilidade. Compreende? É aquela pessoa que acha assim, que ela não pode ter mais erro nenhum, só aí que ela pode pedir para ser batizada. O batismo não marca o final da vida cristã. O batismo é a marca do início da caminhada com Deus. Então, precisamos evitar os extremos. Você não deve pedir o batismo logo no primeiro dia sem ter compreensão nenhuma do que está fazendo, mas também cuidado para não ficar postergando, não ficar adiando. Porque quando nós sentimos o chamado de Deus e temos consciência desse chamado, nós devemos responder prontamente. Outro aspecto importante com relação ao batismo de juvenis. Eu gosto de dizer que nós pais não devemos, evidentemente, que obrigar nossos filhos a se batizarem. Mas, por outro lado, nós também não devemos proibi-los. Se você tem, por exemplo, um filho, um garoto que tem aí 10 anos, talvez um pouco menos ou um pouco mais, é um juvenil, e ele pede para ser batizado, você não deve de maneira nenhuma proibir, pelo contrário, eu penso que nós, pais cristãos, devemos estimular os nossos filhos a serem batizados. Eu fui batizado quando tinha 11 anos de idade, e o meu conhecimento da Bíblia realmente era muito pouco. Eu tenho certeza que bem menos do que os garotos que foram criados na igreja. Porque quando eu fui batizado aos 11 anos, eu conheci a igreja, o evangelho, há apenas alguns meses. Mas, claro, tive estudos da Bíblia e eu tinha compreensão de que naquele dia eu estava entregando minha vida a Cristo para ser um discípulo de Cristo. Mas a compreensão que eu tinha, é claro, era de um garoto simples de 11 anos de idade. Mas eu sei que aquele dia foi o dia de uma entrega sincera ao Senhor. E juntamente comigo foi batizado também um outro irmão meu, o Júlio, que tem um ano a mais que eu. Eu tinha 11, ele tinha 12. E já se passaram 40 anos. Olha aí, 51 eu tenho, mesmo que não pareça, não é? Olha bem aí, parece? Parece não, né? Eu sei que não parece. Parece 61? Deixa isso para lá. Mas o fato é que já há 40 anos eu estou no caminho do Senhor. E nunca me desviei. Eu louvo a Deus por isso, pela graça e misericórdia do Senhor. E eu estou fazendo questão de insistir nisso, porque algumas pessoas dizem assim, batiza um menino aí juvenil e logo, logo sai da igreja. Ei, quantos assim como eu, assim como o meu irmão, fomos batizados juvenis e permanecemos firmes no caminho do Senhor. E olha aqui, quanta gente é batizada depois de adulta e logo depois sai da igreja. Não subestime a sinceridade, a conversão e a decisão de um juvenil. Você não deve, claro, obrigá-lo a se batizar, mas também você, como pai, não deve proibi-lo. Você deve sim orientar e motivar, e no momento certo o Espírito Santo faz a obra e seu filho pede e recebe o santo batismo. Eu vivi uma vez no interior de Goiás uma experiência muito triste. Eu era pastor de algumas igrejas ali e fui visitar um senhor, fui visitar uma família da igreja. E quando nós estávamos ali conversando durante a visita e tal, o pai, o dono da casa, disse assim, pastor, eu queria que o senhor, inclusive, falasse com o meu garoto a respeito do batismo, porque nós teríamos uma cerimônia de batismo na igreja poucos dias depois. E ele disse, pastor, estimula meu filho em relação ao batismo. E eu olhei para o garoto devia ter uns 17, 18 anos, e eu disse, ei, já está na hora. Você já foi criado nos caminhos do Senhor, eu tenho certeza que você já sabe bem o significado disso. Eu tenho certeza que muitas vezes você já recebeu o chamado do Senhor para o batismo e já está na hora. Vamos planejar o seu batismo, vamos ter uma festa tão linda aqui na igreja. E o menino disse assim para mim, não, pastor, eu não quero não, agora não, quem sabe uma outra vez, tal. E eu insisti um pouco mais. E o pai olhou para o garoto e disse, filho, o pastor está te chamando, está na hora, aceita. E aí eu nunca me esqueço. Quando o garoto olhou para o pai e disse assim, pai, quando eu quis, o senhor não deixou, agora eu não quero.
E aí foi inevitável. Eu notei que os olhos do pai se encheram de lágrimas. Palavras muito fortes, né? Quando eu quis, o senhor não deixou. Agora eu não quero mais. Forte isso, né? Tomara que você nunca ouça isso. Por isso eu lhe peço, não obrigue seu filho a se batizar sendo juvenil, mas também não proíba. Pelo contrário, ensine a Bíblia para o seu filho, motive o seu filho a seguir os caminhos do Senhor e alegre-se com ele quando ele tomar a decisão pelo santo batismo. Outro aspecto importante, como é que a gente deve ser batizado? Como que deve acontecer a cerimônia de batismo? Normalmente a gente vê dois tipos de batismo. É o batismo por imersão, aquele em que a pessoa é mergulhada na água, ou então o batismo por aspersão, quando algumas gotinhas de água são jogadas sobre a pessoa, sobre a cabeça da pessoa. Como é que o Senhor Jesus foi batizado? Não é difícil a gente entender. No texto que eu li, você viu, João diz assim, que Jesus, ele saiu logo da água assim que foi batizado. Ora, se ele saiu da água é porque ele entrou na água. Outra coisa, por que João estava batizando no Rio Jordão? Porque é claro que ali tinha bastante água. Então a gente não tem dúvida de que o batismo de Jesus foi de fato um batismo por imersão. Jesus foi mergulhado na água. Até porque a própria palavra batismo, no original, no grego, já significa isso, já significa mergulho. De acordo com o apóstolo Paulo, e eu estou citando aqui Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Paulo diz que quando nós nos batizamos, nós nos identificamos com a experiência de Cristo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou. E é exatamente esse o sentido do batismo. Quando você é mergulhado na água, isso significa que você está morrendo. E você me dirá, eu pensei que era uma coisa boa, mas é bom, porque você está morrendo para o mal, para o pecado. Você está morrendo para uma vida de alienação, de separação de Deus. Então, o batismo significa a morte para o pecado. Quando você fica debaixo d'água, e é claro que é só uma fraçãozinha de segundo, mas aquilo é o simbolismo da sepultura, você está sendo sepultado na água. O velho homem que vivia separado de Deus, ignorante em relação aos caminhos do Senhor, ou que talvez até conhecia, porém resistia ao chamado de Deus, esse velho homem está sepultado. Morreu, é sepultado. E quando você é tirado da água, esse é o momento que eu acho mais bonito. Isso significa que você está nascendo de novo. Você está nascendo para uma nova vida, porque agora você tem compreensão de quem é o Senhor, você tem compreensão de quem você é um filho de Deus, um pecador perdoado pela graça de Cristo e que agora, pelo poder do Espírito Santo, vai viver em novidade de vida. O batismo é lindo, o batismo é muito significativo. Talvez eu esteja falando agora para alguém que já foi batizado quando era um bebezinho. Você viveu essa experiência? Eu quero dizer para você que esse seu batismo quando você era bebezinho, e eu também fui batizado quando era bebê, esse seu batismo foi significativo para os seus pais. Porque na simplicidade, na compreensão deles, eles entenderam que deviam lhe batizar quando bebezinho. Havia uma ideia, e não sei se ainda existe, de que se a criança morresse sem ser batizada, morreria pagão, então morreria perdido. Por isso que os pais, assim que o neném nascia, eles já corriam para batizá-lo, com receio de morrer na infância e morrer pagão e morrer perdido. Para os seus pais, esse batismo teve significado, mas eu preciso lhe dizer com todo carinho e com todo respeito, que aos olhos de Deus, esse batismo não tem sentido nenhum. E por que, pastor, você diz isso? É porque para Deus, o batismo que conta é aquele que é fruto da sua decisão, não da decisão dos seus pais, ou dos seus filhos, ou do seu marido, ou de sua mulher. O batismo que conta é o batismo que é fruto da sua decisão. Por isso mesmo que você tenha sido batizado quando bebê, assim como eu fui, eu sugiro você que agora que você está conhecendo a palavra de Deus e os caminhos do Senhor, que você peça o seu batismo. O batismo por imersão, mergulhado na água, como demonstração de desejo de morrer para o pecado, de sepultar o velho homem e nascer para ser um novo homem, uma nova vida, segundo a vontade do Senhor. O que falta para você ser batizado? Você já tem estudado um pouco a Bíblia? Já tem compreensão do que significa o batismo? É possível que você já assista à TV Novo Tempo há algum tempo? É possível que talvez você ouça a rádio, ou quem sabe você já seja até aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo, ou quem sabe você já tenha até ido à igreja,
tido alguns estudos bíblicos lá com os irmãos da igreja, já ouviu tantas mensagens, certamente você já tem compreensão suficiente para pedir o batismo. Se você ainda não é batizado, eu quero nessa hora ali convidar, em nome do Senhor Jesus Cristo, peça o seu batismo. Nesse mês de setembro, próximo mês, nós teremos muitos batismos em todas as igrejas adventistas do sétimo dia. A gente chama de batismo da primavera. Eu quero convidar você a procurar a igreja adventista mais próxima de sua casa. É só você entrar nesse site aí, encontreumaigreja.com.br. Se você não sabe onde tem uma igreja aí pertinho de você, descubra a igreja que está mais próxima de sua casa e vá lá, procure o pastor da igreja. E se o pastor não estiver, você procura um outro líder voluntário, que a gente chama de ancião da igreja, e diga, olha, eu tenho estudado a Bíblia com o Novo Tempo, eu tenho compreensão do que significa o batismo, eu quero nascer no reino de Deus, eu quero ser um discípulo de Cristo, por isso eu quero pedir que vocês me batizem. Eu tenho certeza que os irmãos vão receber você com muito carinho e com muita atenção, eles vão lhe ajudar, vão lhe orientar e o seu batismo será feito. Mas lembre-se disso, a gente se batiza não só para ser membro da igreja, nós nos batizamos porque somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A essência da vida cristã é seguir a Cristo, não se envergonhar de Cristo e andar nos caminhos do Senhor. Que o Senhor, por sua graça, continue lhe abençoando, guiando sua vida, orientando os seus passos. Está chegando o dia do seu batismo. Vá à igreja, combine lá com o pastor, com os irmãos e você será batizado com certeza para a honra e glória do Senhor e para a sua salvação. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, te peço por tua graça, Senhor, que tu abençoes todos que agora oram comigo, especialmente aqueles teus filhinhos que têm sentido o teu chamado para o batismo. Abençoa-os, Pai, e ajuda-os, Senhor, para que eles tomem essa decisão e logo sejam todos batizados para a honra e glória do teu nome. Fica sempre com você a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se vê, a gente se encontra. Um abraço, tchau.